para responder as perguntas, esclarecer a nossa sociedade sobre essa doença, infarto, que é uma doença que tanto mata, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Olha, segundo dados do Ministério da Saúde, no Brasil, a cada 2 minutos morre uma pessoa devido a uma enfermidade cardiovascular. E a incidência entre o público mais jovem vem aumentando consideravelmente. Isso se deve a quê, doutor? Isso se deve, Jairo, uma boa pergunta, isso se deve às nossas mudanças de hábitos. Né? Com o passar do tempo, com a modernidade, com as facilidades, né, de deslocamento, entre outros fatores, a gente passou a se movimentar menos e também a ingerir, a consumir alimentos cada vez mais processados, né, de acesso mais fácil nas prateleiras. Isso fez com que a população ficasse cada vez mais sedentária. Consequentemente, isso leva a um aumento no ganho de peso. Então, vamos observar um excesso de peso, seja sobrepeso, seja obesidade, aumentando assim o risco de desenvolvimento de doenças, como, por exemplo, hipertensão, diabetes, e, consequentemente, aumentando assim o risco de infarto, doença isquêmica do coração. Agora, a estatística diz que somente em mulheres de 15 a 49 anos houve um aumento de 62% no número de mortes por infarto no país entre 1990 e 2019, alta de 176%, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Realmente se preocupa, né? Esses dados são alarmantes, né? E veja só, Jairo, o que é que a gente observa? As doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no mundo, né? O dobro das mortes por câncer. E, no entanto, não há uma preocupação por parte da sociedade como um todo em cuidar dessas doenças que tanto matam. Então, quando a gente recebe uma notícia de câncer, então todo mundo fica muito mais assustado e já vai procurar o tratamento. Já quando você recebe uma notícia, um diagnóstico de uma outra doença que mata muito, como, por exemplo, hipertensão, que vai levar à insuficiência cardíaca, aumenta o risco de infarto, a gente não dá a devida importância. Então, as mulheres, elas têm um risco talvez um pouco maior, porque suas coronárias são um pouco menores, são mais estreitas, aumentando assim, então, o risco de ter doença. Sem falar nos fatores hormonais que vão influenciar muito, né? O senhor falou nessa faixa etária aí, Jairo, que é a faixa etária que a mulher está começando a entrar na menopausa. Então, essas alterações hormonais também vão aumentar os riscos cardiovasculares dela, aumentando os riscos de infarto. Não. A Jamile Vasco quer fazer uma pergunta, ela está conosco. Jamile, bom dia. Bom dia, Jairo. Bom dia, doutor Edinaldo. Bom dia, Paulinho Oliveira. Bom dia a todos os ouvintes da cultura. Eu estava até conversando há pouco com o doutor Edinaldo, né, nos bastidores, é que nas redes sociais, Jairo e doutor Edinaldo, as pessoas estão comentando, né, estão falando quando sai uma notícia, um jovem sofreu um infarto. Eles ficam falando que pode ser por causa da vacina, né? A vacina contra a Covid, eu gostaria de saber, doutor Edinaldo, se isso tem uma comprovação científica. Realmente a vacina pode estar trazendo esses impactos para os jovens terem infarto ou, na verdade, é uma fake news? Boa pergunta, Jamile. Muito obrigado pela pergunta. Na verdade, a comprovação é que a vacina, ela traz benefícios, não malefícios. A gente sabe que qualquer medicamento, incluindo aí as vacinas, pode trazer efeitos adversos. Pode, inclusive, causar infarto, uma trombose, etc. A gente observou raríssimos casos disso durante a pandemia da Covid-19. Mas os benefícios são infinitamente superiores aos malefícios do que qualquer vacina pode causar. Então, a recomendação é a vacina. E a gente vem observando isso, Jairo e Jamile, aqui no Brasil, uma taxa de vacinação, independente se é para adulto ou para criança, reduzida, né? Está caindo a vacinação. As pessoas estão com medo justamente por conta dessas fake news. A gente precisa ter cuidado. Então, o que tem de comprovação até o momento, e isso não vai mudar certamente, tem que vacinar. O benefício supera em muito os malefícios, entendeu? Então, para o idoso que tem, ou paciente de meia idade que tem alguma cardiopatia, hipertensão, insuficiência cardíaca, alguma arritmia, a recomendação é vacinar. Que vacina? Vacina contra a Covid, vacina contra a herpes zoster, vacina do pneumococo, vacina contra a influenza. Muita gente deixando, Jairo, de ser vacinada contra a influenza,
dizendo que quando toma vacina fica mais gripada. Isso não acontece. Diz que prejudica a saúde, né? Prejudica, não. Pelo contrário, a gente vê que há uma redução naquele grupo que foi vacinado. Ele não impede de vacinar, de gripar, de ficar doente quem toma vacina. Você vai diminuir o seu risco de adoecer, mas não vai zerar esse risco. Não existe. Isso não existe um remédio milagroso, não existe. A gente quer reduzir o seu risco. Se você gripa menos, adoece menos, consequentemente, você vai, vou falar no pior cenário, morrer menos. Exatamente. Agora, a geração atual parece que não gosta muito de vacina. E doenças que estavam praticamente mornas, erradicadas, estão voltando, né? A vacina Save está aí. Muitas mães e pais não levam os filhos para vacina. Catapora, sarampo, coqueluche, está tudo voltando, né? Perfeito. Tuberculose. Perfeito. Como o Jamil falou, fake news levando as pessoas a não ir ao posto de saúde procurar vacinar seus filhos, suas crianças. Um perigo, né? Essas fake news vêm trazendo. Então a vacina faz bem, não faz mal. Faz bem, está comprovado que faz bem. Tem que vacinar. Inclusive, é obrigação de nós médicos colocarmos isso em receituário. Jairo, colocar em receituário a recomendação das vacinas. Não é da vacina, não. Das vacinas. Porque são várias. Que são oferecidas, né? São oferecidas. Gratuitamente, né? A grande maioria é gratuita. Uma ou outra que é no sistema privado, mas a grande maioria é gratuito. Exato. Ainda sobre essa estimativa, essa pesquisa da Sociedade Brasileira de Cardiologia, estima-se que uma pessoa morra no Brasil por causa de infarto do coração, a cada 90 segundos morre uma pessoa. Que coisa, hein? O cálculo dá 400 mil pessoas por ano. Essas doenças causam o dobro de mortes que todos os tipos de câncer juntos, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Além disso, elas provocam 2,3 vezes mais mortes que todas as causas externas, acidentes e violência, e 3 vezes mais que as doenças respiratórias. Como a coisa é grave, né? Muito grave, né, Jairo? Então, estamos em primeiro lugar, infelizmente. Em morte, né? Em morte. 90 segundos morre uma pessoa a cada 90 segundos. É isso mesmo. 400 mil mortes só no Brasil por ano. No mundo, Jairo, em 2021, por doenças cardiovasculares, por doença isquêmica cardíaca, foram 9 milhões de pessoas no mundo. 4 milhões de AVC, 9 milhões de doença cardíaca e 4 milhões de AVC no mundo. E desse total aí, 75%, já veja que dados alarmantes, em países subdesenvolvidos, mostrando que pode ter uma relação aí do fator vulnerabilidade social. Nos países menos desenvolvidos, que têm menos estrutura, se morre mais por doenças cardiovasculares. E um detalhe, viu, Jairo, sobre esses dados, 80% dessas mortes poderiam ter sido evitadas. Como? Com mudanças de hábitos, com controle das comorbidades, dos fatores de risco, controle da hipertensão, controle da diabetes, redução de peso, cessação de tabagismo, redução do consumo de álcool, combate ao sedentarismo, controle, gestão das emoções, tudo isso aí, Jairo, iria reduzir em até 80% dessas mortes. Imagine, são 400 mil só no Brasil, né, por ano, e a gente pode reduzir isso em 80%, pode evitar essas mortes em 80%. E poucas pessoas conhecem os sintomas do infarto, né? Como reconhecer sintomas de infarto, doutor? Boa pergunta, Jairo. O sintoma clássico, o sintoma mais frequente, mais comum, é a dor no lado esquerdo do peito. Né? Então, o paciente sente uma dor muito intensa e ele vai levar a mão ao peito. Esse é o sintoma clássico, o sintoma mais frequente, mais comum, mas não tem só esse sintoma. Esse sintoma ele vem acompanhado de uma sudorese, a pessoa fica suando frio, e pode vir acompanhado de náusea, de vômito e de falta de ar, de cansaço. E ele precisa, então, nesse momento, procurar logo o serviço de urgência para o diagnóstico e, consequentemente, o tratamento da doença. Mas não temos só esse sintoma, Jairo. Então, tem algumas pessoas que têm algumas comorbidades, por exemplo, o diabético, ele pode infartar sem sentir dor. Ele vai sentir a náusea, o vômito, a falta de ar. E ali é o sintoma de infarto daquele perfil de paciente.
paciente muito idoso, paciente diabético, ele pode infartar sem dor. Mas o sintoma clássico, o sintoma típico mais frequente é a dor no peito. Bom, eu quero agradecer a presença do doutor Edinaldo Monteiro, que veio dar esclarecimentos importantíssimos, né? Principalmente para os jovens, né? A incidência de infarto tem sido grande, não é isso, doutor? No jovem, não muito jovem, porque qual é a causa de infarto na maioria das pessoas? É a formação de placa de gordura nas artérias do coração, nas coronárias. Isso vai acontecer naturalmente com o decorrer do tempo de vida da pessoa. Então, quanto mais velha vai ficando a pessoa, maior o risco de desenvolver placas nas artérias coronárias, que essas vão levar ao infarto. Claro, não vai acontecer com todo mundo, vai acontecer com aquelas pessoas que têm mais riscos. Quem é que tem mais riscos? Quanto mais velho, mais doenças ele tenha. Por exemplo, ele tem excesso de peso, tem hipertensão não controlada, tem diabetes, tem colesterol alto, fuma ou foi fumante, então essa placa... Bebida alcoólica. Então essas placas elas vão aumentar de tamanho até obstruir o vaso sanguíneo, causando um infarto. E no jovem? O jovem não deu tempo ainda, Jairo, de formar essa placa de gordura. E como é que ele infarta? Uso de substâncias ilícitas, uso de drogas, excesso, overdose. Hoje em dia a gente vê muito, Jairo, as pessoas indo para as baladas, né, consumindo álcool, misturando com energético e com drogas. Isso vai causar uma sobrecarga no coração, o coração vai acelerar a frequência cardíaca, a ponto de que não vai ter fluxo sanguíneo nas coronárias, levando a um infarto. Muita alimentação gordurosa. Muita alimentação gordurosa, como eu falei no início, alimento, esses fast food, alimento processado. Sanduíches, essas coisas, né? Que vai fazendo a formação de placa. Então, são os hábitos ruins fazendo com que a gente infarte cada vez mais jovem. Bom, quero agradecer mais uma vez ao doutor Edinaldo Monteiro, que gentilmente nos concedeu essa entrevista de muita importância, esclarecedora para o grande público que sintoniza o Cultura Notícias na Cultura FM. Então, Edinaldo, muito obrigado por sua presença. Até outra oportunidade. Muito obrigado, Jairo. Um abraço a todos.